CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O livro e a geração Z. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizada em cima do tablado foram dispostas 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Ana Rita Cardoso, uma mulher branca de cabelos cacheados e longos de tom castanho claro. Ela traja calça preta e camiseta social de botões de mangas compridas branca e por cima usa um colete preto. Usa óculos retangulares de aro fino e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Maria Nair, uma mulher branca de cabelos lisos e longos de tom castanho, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traz um macacão regata de tom vinho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Ana Júlia, uma mulher negra de cabelos lisos e longos de tom escuro. Ela traja calça preta e camiseta social de botões de mangas compridas branca e por cima usa uma regata preta. Usa óculos redondos de aro fino, preto, e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem um microfone. Eu sou Ana Rita, eu estudo no Colégio Atena, né, igual a Maria falou. Eu estou no 3º ano do ensino médio e, antes de tudo, já para dar início, essa questão da leitura, eu queria falar o que a leitura sempre foi para mim. Desde também de criança, eu sempre tive muito interesse pelos livros, especificamente o romance clássico, o romance romântico, e ter tido essa oportunidade que a escola me deu de estar nesse espaço bibliotecário fez com que eu tivesse contato com muitos outros tipos de livro, tanto por comunicação, tanto por vontade própria, de explorar outros temas. Então, eu fiquei muito mais próxima aos clássicos, tanto nacionais, internacionais, tanto pela questão da ficção científica. Entrando agora na questão da curadoria, eu e os meus amigos, a gente já ficava um bom tempo na biblioteca, então a coordenação chegou até a gente e fez esse convite que, falando por parte própria, eu fiquei muito agradecida,
tem sido uma experiência que me fez conhecer novas pessoas, conversar, igual eu falei, com novos tipos dentro da questão literária, entender essa questão, organização, trabalho em grupo. A curadoria ela tem trago uma experiência muito significativa que sou inteiramente grata à escola, né, por ter me convidado para esse projeto. Boa tarde, meu nome é Ana Júlia, eu estudo no Colégio Atena e eu estou no 3º ano do ensino médio. Eu gostaria de mencionar que, ao longo da minha vida, a literatura moldou muito de como eu sou hoje em dia. Ela moldou meu desenvolvimento tanto dentro da escola quanto fora dela. E um dos autores que mais me incentivou no mundo da literatura foi o Edgar Allan Poe. Ele é um autor de contos de suspense e ele criou parte do meu amor e do meu interesse pela literatura. E, quando eu fui convidada para participar do projeto de curadoria, pela coordenação, eu me senti muito lisonjeada, porque é uma oportunidade muito boa, é um ambiente que eu já frequentava, que eu sempre gostei de estar. E, conforme eu fui ficando lá, eu fui ficando cada vez mais feliz, interagindo com mais pessoas, cuidando mais do ambiente, tendo mais contato com a coordenação da escola. E, no final das contas, eu acredito que, quando se gosta de algo, as responsabilidades que vêm dessa coisa são feitas com muita felicidade. E eu sinto que eu sou muito feliz estando no ambiente da biblioteca, com as responsabilidades e aprendizados que lá me proporciona. Além de que é um ambiente que junta pessoas de diversos tipos, com diversos gostos e diversos interesses, mas que têm um amor pela leitura como coisa em comum. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre essa relação da geração Z com os livros, né? Para começar, a gente precisa lembrar que nós estamos vivendo um tempo de transformações aceleradas, em que o modo como nos comunicamos, aprendemos e nos interagimos com o mundo muda constantemente. A chamada geração Z, formada pelos jovens nascidos a partir de 95, aqui no Brasil, mais precisamente 98, coincidindo com um boom do acesso à internet, até 2010. Acredito que muitos de vocês pertencem a essa geração, não é? Essa geração cresceu imersa à tecnologia, conectividade, estímulos visuais rápidos, acostumada à instantaneidade das redes sociais, à linguagem dos memes, à lógica dos algoritmos. Essa geração possui uma capacidade incrível para lidar em ambientes digitais, mas enfrenta, ao mesmo tempo, grandes desafios quando o assunto é leitura aprofundada, reflexão crítica e o uso responsável da informação. Nesse cenário, o livro, silencioso, denso, aparentemente lento, parece travar uma batalha desigual contra os vídeos curtos, os jogos, as notificações sem parar. Aí a gente pensa, será mesmo que o livro perdeu o seu lugar? Ou será que nós precisamos reconstruir esse lugar na vida dos jovens, transformando e atualizando os espaços e os sentidos da leitura para que sejam adequados aos interesses e hábitos da geração Z? É aí, gente, que entra a biblioteca escolar. Não como um depósito de livros, não. Você pensa, biblioteca escolar, ai, preguiça. Depósito de livro não funciona. Tem que ser como o coração pulsante do ambiente educacional. Para a Federação Internacional das Associações de Bibliotecários e Instituições da Unesco, é a biblioteca escolar que promove os serviços de apoio à aprendizagem, disponibilizando livros para toda a comunidade escolar, criando oportunidades para que todos os seus membros se tornem pensadores críticos e façam uso eficaz da informação, independentemente do formato ou do meio em que ela se apresente. Ou seja,
a biblioteca é melhor. A biblioteca deveria ser o espaço onde a leitura ganha vida, sentido e relevância. No entanto, a realidade brasileira está muito distante desse ideal. Segundo a 6ª edição do Retratos da Leitura no Brasil, é uma iniciativa do Instituto ProLivro, realizada de 4 em 4 anos, revela que o Brasil, apesar de alguns avanços pontuais, convive com uma queda acentuada no número de leitores entre jovens e crianças. Se a gente considera o todo, são quase, 7 milhões de leitores a menos desde a última sondagem. Difícil, né? E quando a gente pensa assim, pior, né, pessoal? Muitas vezes a biblioteca física sequer existe ou não funciona de maneira ativa. Por outro lado, felizmente, uma nova tendência aponta para a possibilidade de reconexão entre os jovens e a leitura. Uma matéria da Veja, do ano passado, fala que a geração Z tem surpreendido ao liderar uma onda de interesse por livros físicos e bibliotecas. Os jovens de até 25 anos estão frequentando as bibliotecas como espaços de convivência, refúgio, descoberta, buscando não somente conteúdos acadêmicos, mas momentos de pausa, socialização e lazer. As bibliotecas de São Paulo, a Biblioteca Parque Vila Lobos, na Biblioteca de São Paulo, no Parque do Carandiru, mais da metade dos visitantes pertence a essa geração. E mais, plataformas como o TikTok, o Instagram, com seus booktalkers, estimulam a leitura entre os jovens ao criar comunidades digitais de leitores que influenciam, comentam e compartilham suas experiências literárias. E, observando esse fenômeno, a gente observa que, mesmo em tempos de hipermídia, o livro continua relevante, desde que acessado de forma significativa, participativa e conectada com a realidade dos jovens. Nesse contexto, surge uma proposta concreta, inovadora, transformadora, o projeto Alunos Curadores da Biblioteca Escolar, desenvolvido no ambiente escolar, lá no Colégio Atena, visando estimular a leitura e tornar as bibliotecas espaços vivos de aprendizagem, convivência e cidadania. Os alunos curadores, temos elas aqui, temos curadores por ali também, eles desenvolvem habilidades de pesquisa, seleção e divulgação de materiais que dialoguem com os interesses de seus pares. E, ao assumir esse papel, eles contribuem diretamente para tornar a biblioteca um espaço mais acolhedor, dinâmico e frequentado, ressignificando a sua função dentro do ambiente escolar. E mais, essa ideia estimula a construção de uma comunidade leitora por meio da troca de experiência entre os alunos, valorizando a escuta, o diálogo, o compartilhamento de gostos literários. E, nesse processo, os curadores exercitam a sua capacidade a sua criatividade, a sua autonomia ao planejar e executar eventos como os clubes de leitura, exposições, painéis de recomendações, outras ações que fortalecem o vínculo do ambiente escolar com o universo da leitura. Pois é mais que um projeto extracurricular.
representa uma mudança de paradigma, uma vez que tira a biblioteca da lógica passiva, vá até lá para você ler, e insere os alunos como agentes da leitura, ampliando o sentido de pertencimento, voz e empoderamento no ambiente escolar. Essa, gente, essa iniciativa parte da premissa que não basta levar o jovem à biblioteca, é preciso convidá-lo a fazer parte dela, a ter voz, presença e autoria nesse espaço e na cultura da leitura, né? É muito importante. E a gente pensa, e então, a escola deve criar, portanto, condições e experiências autênticas para que a leitura floresça, com políticas públicas, com bibliotecas vivas, com projetos que valorizem os jovens como produtores de cultura e não só como consumidores. Assim, a leitura transforma e, com ela, transforma o mundo. Vamos escutar um pouquinho as nossas convidadas. Então, agora volta para mim. Eu vou desenvolver mais na prática isso que foi falado, da curadoria na biblioteca. A curadoria na biblioteca, né, eu, como curadora, e meus colegas, a gente ganha um espaço dentro da escola de muita maior independência, porque a gente recebe um espaço que ele já tem um estigma na cabeça das pessoas do que ele é, que a biblioteca ela é um lugar mais quieto, um lugar para você ler, para você ficar naquele espaço intelectual. Então, quando você recebe o convite da curadoria, você tem que lidar com o espaço que precisa ser mudado para uma geração nova. Então, desde que chegou o convite da curadoria, eu tive a convivência com muitos alunos de várias faixas etárias, funcionários também. Mais para frente a gente vai desenvolver isso. E essa questão dessa mudança que o curador ele organiza, ele conversa, tanto com os alunos, tanto com a coordenação. E, às vezes, a gente tem que perceber o que falta na biblioteca, o que tem de mais, o que não é utilizado, se a biblioteca está parada. E acho que, no quesito, como grupo, a gente tem que trabalhar muito bem um com os outros, porque, às vezes, um tem uma ideia e o outro acha que é melhor não. Aí a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças um dos outros, porque, se a gente não conseguir lidar com essas diferenças nem entre a gente não vai conseguir fazer a diferença na biblioteca e nem na escola. Então, a gente organiza como um grupo, porque tem alguns que são melhores na comunicação, outros são melhores na organização. Então, o ser curador é você conseguir tirar o olhar individual de você, mas ver tudo como uma rede, que, se você não souber conectar nem entre vocês, nem entre os colegas que estão ajudando na biblioteca, os alunos do médio, do Fundamental 1, do infantil, e até os professores, você não vai conseguir fazer essa mudança, porque igual eu falei, é um estigma que a gente já tem. E a curadoria, né, é um convite para você fazer a mudança dentro desse ambiente. Continuando o que a Ana Rita acabou de falar, eu acho indispensável mencionar a importância desse projeto para a escola, para o ambiente escolar e para as pessoas que estão dentro dele, tanto alunos como professores, já que, por ser alunos como os curadores, nós, cuidando da biblioteca, acaba que ela é organizada de maneira a se encaixar nos interesses dos alunos da escola, nos interesses seja de estudos, seja de lazer, para as pessoas que frequentam o espaço da biblioteca escolar. Além de que, com alunos na biblioteca inseridos nesse ambiente, muitos outros alunos da escola acabam se sentindo mais à vontade de passar o tempo lá, de utilizar o espaço como forma de lazer, como forma de aprendizado, como forma de estudo e, às vezes, até como espaço de socialização.
e também se sentem mais confortáveis em sugerir mudanças, pedirem dicas de livros e comentarem sobre assuntos relacionados à biblioteca, ao ambiente escolar, criando um maior vínculo com os alunos dentro da comunidade, dentro da biblioteca e até com a coordenação, já que nós, curadores, somos uma ligação direta dos alunos com a coordenação e com os interesses do ambiente escolar de cada um. Além disso, também há uma interação, não só de alunos, entre alunos, mas sim com alunos e professores, já que, por fazermos parte das aulas, temos mais próximos dos professores que estão nesse ambiente, a gente acaba tendo uma noção da matéria, a gente pode indicar livros que são relacionados à matéria dada em aula, também indicar trabalhos e oficinas relacionados à aula no ambiente da biblioteca, e acaba sendo uma troca entre todos os lados e criando um ambiente mais conectado e mais social entre todos. Agora volta para mim. Eu vou expandir um pouco mais do que ela falou, porque tudo que a gente falou até agora são coisas dentro da biblioteca em si. E a curadoria ela é muito mais expansiva para todas as direções. Então, eu queria contar para vocês um dos projetos, a gente vai falar de outros projetos mais para frente, um projeto dentro do projeto, que a gente fez para também uma divulgação, que foi, a gente chamou, pegou o nome do BookTok, que foi uma ideia da coordenação, foi passada para a gente desenvolveu, que se consistia em a gente procurar vários alunos, funcionários, professores, para ter essa conversa. A gente fez cartazes, a gente gravou, tudo isso, o esperado. E aí a gente chegava para essa pessoa que pertence à rede escolar e perguntava para ela: e você? O que você está lendo? E se essa pessoa tivesse algum livro que estivesse lendo no momento, ou se tivesse algum livro que quisesse compartilhar, ela podia vir e a gente gravava um videozinho curto para o Instagram da escola, os stories, que às vezes iam até mesmo para o feed. E aí a gente conseguiu ter uma gama muito maior do que estava acontecendo ali. Porque, falando de exemplo próprio, eu gravei vídeos muito mais com as crianças. Então, eu fiquei admirada que ainda leem os clássicos, tinha muita criança lendo Harry Potter, mas também tinha muita criança lendo uma autora que é mais recente, que eu acompanho o trabalho dela, que ela chama Maide Lacerda, que ela criou uma saga de livros novos, e eu fiquei muito interessada em ver que várias crianças da escola estavam lendo isso, porque eu conheci o trabalho mais dessa autora por vontade própria. Então, é muito interessante que os projetos eles levam a gente a conhecer até mais, não só da escola, mas também do que está sendo impactante no geral daquela faixa etária. Então, esse projeto ele beneficiou muito os professores, que a gente sempre espera que vai ser um espaço assim que é mais o centrado, porque a gente sempre vê o professor como uma figura sólida. Teve muitos professores que estavam lendo, não só professores, claro, funcionários, que estavam lendo coisas muito lúdicas. Conversei com muitos professores que estavam lendo romance. Claro, conversei com professores que também liam sobre matéria, porque, no fundo, é o trabalho deles. Mas é uma proporção que os projetos da curadoria deixaram a gente saber mais. E, falando agora também desse aprendizado, é muito interessante que a gente aprende essa mudança que está tendo entre as gerações, entre o que a gente espera, entre o que a gente não espera. Então, eu aprendi muito essa questão de ouvir o outro, porque a gente sempre fala sobre isso, mas é muito superficial, eu acredito. Então, parar para fazer o trabalho da curadoria fez eu entender que eu espero que o professor esteja lendo sobre a matéria, mas ele pode chegar e falar que está lendo alguma coisa de super-herói. Entendeu? Então, a gente, como grupo, a gente passa a ter essa questão de ouvir o próximo, o espaço social que se cria ali, que se inova, mas a gente também passa a ter essa questão organizativa,
que a gente busca e rebusca o que é novo, o que é velho, e não precisa separar tanto no final das contas, porque o aprendizado é isso, é você saber unir tudo aquilo que foi dado para você e saber reaproveitar. Então, o trabalho em grupo que a gente tem como curadores é excepcional, é uma ferramenta que eu acho que muitos projetos que a gente fez, tanto esse do BookTok, tanto alguns que a própria coordenação tem, a gente não ia conseguir fazer sendo uma pessoa sozinha. Então, a gente fez cartazes de divulgação, a gente fez textos, a gente conversa muito entre si. Então, cria essa rede que transforma a biblioteca, a escola, em uma questão familiar, e não em uma questão de tenho que ir lá e aprender, eu tenho que ir lá e fazer aquilo. Vira uma questão que, no final, busca muito o que a geração Z busca, né, que é essa vontade do pertencimento, né. Como curadora e também como aluna, o projeto de curadoria me proporcionou várias experiências marcantes, já que ele proporciona a nossa interação não só com o espaço, mas com as pessoas que estão naquele espaço, os alunos que vão lá na biblioteca, os professores que nós conversamos sobre projetos da biblioteca, as pessoas da coordenação, e entre nós mesmos como curadores, já que nós temos como objetivo melhorar a biblioteca, a convivência dos alunos com ela, nós acabamos fazendo diversos projetos em prol da leitura, do conhecimento e da inclusão de cada um no espaço escolar. O nosso primeiro projeto esse ano, como curadores, foi a da arrecadação de livros, onde, a cada 3 livros que o aluno doasse para o espaço da biblioteca, ele ganharia um doce como forma de recompensa. Isso estimulou com que mais pessoas doassem livros, além de que é uma maneira de compartilhar os livros que vocês estão lendo com as outras pessoas, já que, muitas vezes, algumas pessoas têm um interesse parecido, mas não têm conhecimento de um livro que se encaixe nesse interesse. E nós tratamos a biblioteca sempre como um espaço muito vivo. Assim, nós tentamos sempre respeitar os gostos das pessoas que vão lá e adicionar eles ao espaço, para que mais pessoas se sintam incluídas nele. Esse ano, como nosso segundo projeto, nós tivemos de arrecadar revistinhas. Esse foi entre nós, curadores, já que nós percebemos que muitos alunos não conseguiam e não queriam também, às vezes não tinham tempo, para ler um livro mais extenso, que contasse uma história tão grande e, às vezes, mais cansativa. E, com a inclusão das revistinhas, mais alunos começaram a ir na biblioteca, já que são histórias mais rápidas, com desenho, e, às vezes, podem até ajudar algum tipo de aluno que tem dificuldade em leitura, como dislexia, e as imagens ajudam no entendimento da literatura. E essas campanhas também estimulam muito alunos de fora da curadoria na participação dentro delas, já que chama esses alunos a participarem do ambiente escolar, na organização da escola, como no Dia da Família, que foi um evento que a gente teve recentemente, em que diversos alunos de várias turmas que não faziam parte da curadoria participaram da organização da quadra, que foi onde teve o evento, da biblioteca, em contação de histórias. E isso aproxima mais alunos da coordenação e de todos, no geral. E também gera maior entendimento do espaço que nós ocupamos e maior identificação com ele. E cada um ajuda da sua forma e do jeito que a sua individualidade permite. Por exemplo, como curadores, na biblioteca, alguns são melhores em organização e acabam organizando os livros, outros são melhores em comunicação e acabam gravando os vídeos para o BookTok e se comunicando entre as salas. Outros são melhores em meios artísticos e acabam fazendo os panfletos, as imagens, para serem espalhados pela escola sobre as campanhas. Então, é um espaço que inclui vários tipos de pessoa, mas com o único interesse e objetivo de ajudar a biblioteca em prol da leitura e da literatura. Então, a gente também recebeu o convite para falar sobre a nossa reflexão pessoal, sobre o que tem mudado na gente, o que tem se expandido e, né, tido essa metamorfose. E eu acredito que, desde que eu recebi o convite para a curadoria, eu tenho deixado muitos, vou dizer, preconceitos de lado,
porque essa convivência que se aumenta entre a gente, os funcionários, ela é muito significativa. Então, tem essa mudança que, se não ocorre na gente, né, dentro de cada um, eu acredito que a gente não vai mudar o externo. Então, a minha relação com a biblioteca, desde que isso tudo se iniciou, foi muito melhor até para a minha questão acadêmica, que a gente passa a ter esse dinamismo com os professores, a gente passa a ter esse poder, aquele valor maior dentro daquele espaço. Então, a biblioteca, ela se muda junto com a gente, que ela sai de um estigma, que você sai da ideia aluno, você vai para a ideia curadora, a biblioteca sai da ideia intelectual e vai para o social, a fraternidade, a amizade, e ela se torna, junto com você, aquele espaço que você quer estar presente, que, igual a Ana falou, as suas responsabilidades, elas passam a trazer felicidade para você. Então, a reflexão pessoal que eu tive foi que é muito bom você ter essa companhia com as pessoas, principalmente na escola, que às vezes a gente fica desanimado, que tem essa ideia de o estudar e o notas, mas aí passa a ter esse valor emocional que é mudado dentro desse projeto, que é um projeto que tem que começar aqui, né, com a gente. Ao final, eu queria convidar todos os alunos e as escolas a conhecerem o projeto de curadoria, que é um projeto que busca estimular o aluno como parte do ambiente escolar e fazer uma interação dele com a literatura, já que, no mundo atual, muitas pessoas da minha geração, inclusive, preferem ficar no celular do que pegar um livro e ler, porque não veem mais interesse nisso. Mas o projeto de curadoria, ele incentiva as pessoas e os alunos, como as pessoas e os alunos são a mesma coisa, como membros participantes da literatura e faz eles sentirem uma instigação e vontade de consumir os livros como lazer e, às vezes, como aprendizado. É isso aí. O projeto Curadores da Biblioteca Escolar não é um fim, mas um caminho para o futuro leitor criativo, crítico e colaborativo, exatamente como a geração Z deseja e pode ser. Muito obrigada. A gente vai passar agora. Obrigada. A gente vai dar a palavra para quem quiser fazer perguntas sobre esse projeto. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a criação desse projeto e também gostaria de perguntar o que motivou a criação desse projeto Alunos Curadores na Biblioteca Escolar? E como surgiu essa ideia? Daphne, é o seguinte, foi exatamente de pensar o seguinte, a biblioteca, aquele espaço tão rico, mas, ao mesmo tempo que você olhava lá, um espaço chato, cheio de material que não interessava mais a ninguém, né? Um espaço com um tanto de conteúdo acadêmico que pode ser facilmente acessado hoje pela internet. Aí nós pensamos o seguinte, precisamos atualizar essa biblioteca, precisamos criar condições para que esses alunos possam conhecer de verdade o que está aqui, possam se interessar por alguma coisa que os estimule. E, renovando essa biblioteca, no começo do ano, ela ficou tão legal, tão fluida, tão leve, cheio de conteúdo só interessante. E pensamos o seguinte, mas que pena que ela fique parada assim. E, ao mesmo tempo, a gente percebe, pela escola, um tanto de grupo de alunos, grupinhos de alunos, que ficam lendo, assim, na hora dos intervalos, na entrada, na saída, e convidamos alguns deles para fazer parte dessa curadoria junto com a gente.
Que bacana. E só uma última pergunta. Quais estratégias foram utilizadas mais eficazes para que transformasse esse meio escolar, que as crianças chegavam? Como é que foi a utilização das medidas para fazer isso? Olha, deu muito trabalho, né, meninas? Elas fizeram uma reorganização, porque como a biblioteca começou a ser muito frequentada por alunos de todas as idades, às vezes você chegava lá, né, não tinha um livro organizado, uma prateleira, nada, né? Aí as meninas foram criando, Henrique também ali, criando sistemas de organização, seleção do material, né, para ficar mais acessível, pensando também nos interesses de cada faixa ali. Elas decoraram, pensando numa maneira mesmo de deixar para ficar mais acolhedora. Oi, bom dia. Também queria fazer algumas perguntas. Primeiro, como que os alunos foram orientados e preparados para exercer esse papel de curador dentro da escola? Bárbara, na verdade, nesse começo, a gente estava começando, né, esse projeto, a gente foi vivenciando ele ao longo do ano. Na verdade, a gente foi pensando, como a Ana Rita disse, trocando ideias. Né, trocando ideias, escutando os meninos todos, né, trocando ideias. O que seria importante colocar nessa biblioteca? Como seria mais atrativo a organização dessa biblioteca? E a gente foi construindo. Não tem jeito de eu falar assim que a gente já acabou. Eu posso dizer que já está escrito um material bem vasto sobre atividades que podem acontecer o ano todo para todas as idades. Como eu disse para os meninos, do mais sério, assim, como a literatura é o bicho, para que os alunos do terceirão, do pré-vestibular, possam ler e comentar obras de vestibular, até visitas de autores, saraus, como aconteceu, organização por temas, por exemplo, de acordo com as cores aí. A literatura, né, Ana Rita, é voltada, sei lá, esse mês vamos celebrar tal assunto, os HQs, esse mês vai para, sabe, vai para os romances, esse mês vai para o suspense. Estratégias até para os pequenininhos, as contações de história, né, a criação dos fantoches, de personagens conversando ali. Um tanto de atividade, muitas atividades que a gente precisa viver todas, assim, como foi crescendo ao longo do ano, e agora que a gente acabou de, tem pouco tempo, né, que a gente registrou mesmo, fez virar um projeto bem denso que possa atender todas as faixas etárias. Mais uma. Tudo bem? Como os alunos podem participar da escolha e da organização desses livros? E como que esses livros podem ser escolhidos? Vocês querem falar um pouquinho? Como que eles podem participar? Como que os alunos? Sim. Normalmente, os alunos que nós temos contato, eles vêm e conversam com a gente diretamente. Eles falam, nossa, eu queria uma leitura mais breve, que nem no caso das HQs, algo que não demandasse tanto do meu tempo, que eu pudesse ler com mais facilidade, com mais rapidez. Mas a biblioteca não possuía esse tipo de revistinha. Tinham várias revistas de Turma da Mônica, mas ninguém de 15, 17 anos vai querer ler uma revistinha da Turma da Mônica não o tempo inteiro, não acontece com muita frequência. Então, a gente tem o papel de pegar isso e passar para a coordenação e ver o que vai ser possível de ser feito sobre isso. Se vai ser feita uma campanha ou se nós mesmos conseguimos esses materiais para incrementar na biblioteca. É isso aí. E nesse projeto que a gente acabou, como eu falei com vocês, que a gente acabou de fechar por enquanto, né? Que como a gente vai vivendo a realidade do projeto, a gente vai se adequando, né? Vai adaptando. A gente também já previu agora uma nova, como uns passos, algumas etapas para a seleção de alunos também, sabe? Seleção e orientação, preparação desses alunos para assumir essa posição. Pessoal, muito obrigada, a gente atingiu o nosso tempo. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por estarem aqui com a gente.